Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Tiago Romão. Sejam bem-vindos, tá? Mais um vídeo no meu canal. E nós vamos falar agora, um pouquinho sobre a aula 1 de Administração Contemporânea para os alunos do curso técnico da Escola Mônaco. Sejam bem-vindos. Se você está chegando aqui agora, tá? Conhecendo o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho. Nós temos aí vários vídeos com alguns conteúdos direcionados aí para o técnico de administração, tanto no nível concomitante ou no nível subsequente. Eu sou o professor Tiago Romão, essa é a minha apresentação, tá? Eu sou formado em gestão de pessoas, sou administrador, tenho uma formação pedagógica também com ênfase em matemática, atuo em algumas escolas aqui no Rio de Janeiro. Atuei também em carreira na Faculdade Uniswan, desde a época quando eu era inspetor, em 2007, até 2018. Tive meu primeiro trabalho como repositor de mercadoria. E se você tiver interesse de conhecer um pouco do meu perfil, tá aqui o link de encontrar lá no LinkedIn, que é uma rede social profissional muito utilizada hoje, cotidianamente, para ir para network, postagem de vagas, oportunidades de emprego também, ok? Então vamos lá, pessoal. Então nós vamos começar a abordar aí, o módulo de administração contemporânea nessa aula 1. E a mensagem inicial, quando a gente fala de administração contemporânea, que tem uma relação com gestão e organização também, nós devemos entender algumas frases iniciais que vão dar um sentido a tudo aquilo que nós vamos ver no decorrer do curso, tá? Então, assim, a primeira mensagem inicial que eu deixo através de um dos autores, Henri Fayol, administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Vocês vão ver que a importância da administração, a importância da gestão, ela tem uma caracterização porque você está sempre envolvido dentro de uma empresa. Eu costumo falar muitas das vezes, em sua maioria, que nós nascemos dentro de uma organização e findamos, o nosso corpo terreno, podemos assim dizer, a nossa matéria, nosso corpo, dentro de uma outra corporação, organização, que no caso é um cemitério, E aí, dentro do processo de todas as nossas vidas, nós, na condição de clientes, mas também colaboradores, temos relacionamento com empresas, organizações, instituições, e que essas empresas e que essas organizações têm um sentido, que na maioria das vezes é atender a sociedade, tá? De forma geral, e que, de uma certa forma, esse sentido ele vai estar relacionado a um processo de gestão, a um processo de organização, a um processo de atendimento de objetivos. E aí eu deixei essas três frases aqui de impacto, Além desta, Henri Fayol fala que administrar significa olhar à frente, ou seja, se a gente for pegar dentro do contexto atual, nós temos o pleno conhecimento e a plena ciência que tudo hoje está relacionado a planejamento, mas que está relacionado a um processo de inovação, que está relacionado a um processo de reengenharia, de mudança, Hoje você caracteriza tudo dentro de um contexto de mudanças, ok? E a outra frase a primeira condição inerente ao chefe de uma grande empresa é ser um bom administrador, ou seja, para que eu possa ser um bom gestor, eu tenho que saber administrar. E aí administrar não é só a empresa, porque você não tem só esses recursos, a gente vai falar um pouco mais à frente, tá bom? E aí eu coloco aqui a seguinte frase. Então, afinal, o que é uma organização? O que é uma empresa? Qual é o seu conceito? E aí o conceito mais usual, cotidiano, é que, de uma certa forma, a organização, independente do seu tamanho, eu tenho uma empresa de 3 funcionários, eu tenho uma empresa que sou eu empreendedor sozinho, eu tenho uma empresa com 10, com 15, com 20, com 1.000, 2.000, enfim. Todas elas estão articuladas com pessoas que envolvem elas de forma interna ou externa,
dentro de um contexto geral, direto e indiretamente, mas que estão relacionadas a um propósito definido e que visa atingi-lo com uma organização de recursos, ok? E aí, toda empresa ela tem um propósito distinto. Ah, professor, mas tem uma empresa que de uma certa forma ela tem lá uma finalidade, né, podemos assim dizer, ou uma similaridade de mercado, de atuação, mas muitas das vezes o propósito dentro, né, intrínseco na gestão, no corpo diretivo, não seja o mesmo, tá? E aí não gere o objetivo desejado, tá? E toda organização ela é formada por pessoas, ou seja, significa dizer que as pessoas são ponto central desta organização e são elas que de uma certa forma movem, né, conduzem todas as ações, todo o planejamento, todas as diretrizes para a finalidade de atingimento dos objetivos e são para as pessoas também que esses objetivos são traçados, são pré-estabelecidos, ok? Além disso, todas as organizações possuem um tipo de estrutura. Sabemos usualmente que numa situação atual, muitas das vezes, quando a gente fala de estrutura, em nossa mente vem a estrutura como uma questão de ambiente, tem essa relação, mas você tem uma estruturação de cargo, você tem uma estruturação de empresa, ou seja, como é articulado, né, de uma certa forma, todas as tarefas. Nem todo mundo faz tudo. Então eu preciso entender qual é o objetivo, quais são as tarefas que vão ser dimensionadas e ali distribuir dentro de tal estrutura, que a gente chama de estrutura organizacional, por exemplo. A gente vai ver um pouco mais isso à frente, tá? Todas elas utilizam uma determinada tecnologia e também tem uma relação com o know-how, só para você entender que o know-how, que é um termo técnico em inglês, ele significa expertise, conhecimento, ou seja, aquilo que de uma certa forma você domina e que você sabe fazer muito bem e usualmente. Vamos dar um exemplo, até que a gente possa distinguir aqui. Se você pegar uma grande corporação, vamos pegar aí a Samsung, né? Que é uma empresa aí asiática, né? Então, ela detém, né, o know-how principalmente na fabricação de telas de celulares, né, telas de smartphones com alto grau de definição, com alto grau de tecnologia, nanotecnologia. Então ela detém o conhecimento, né, toda a expertise, a prática dessa tecnologia, e isso se torna para ela um diferencial de mercado, ou seja, um diferencial competitivo. E aí nós temos uma visão aqui comparativa entre as organizações tradicionais, né, que é aquela que de uma certa forma nossos pais, avós visualizaram, vivenciaram, né, estiveram presentes, e ainda existem algumas que inclusive ainda estão dentro desse modelo, mas é um modelo que hoje não se perpetua mais, frente às mudanças que ocorrem, né, na sociedade, frente às mudanças que vêm ocorrendo no dia a dia em diversas situações e condições. E aí nós temos agora um modelo de novas organizações, organizações mais mutáveis, dinâmicas, né, que se adaptam, se flexibilizam frente às mudanças que ocorrem no mundo. Eu não vou listar todas, mas só para que vocês entendam a diferença. Se eu for pegar uma organização tradicional, por exemplo, existiam inúmeras delas, né? A MESBLA, até alguns órgãos políticos ainda em determinado local se flexibilizam como uma organização muito tradicional, mas a gente pega aí novas organizações, tipo uma Google da vida, entre outras, né? Mas eu estou pegando aquelas principais que você consegue correlacionar e entender e que estão no seu dia a dia. Você vai perceber que essas novas organizações, elas estão dentro do contexto do novo mundo, ou seja, se você for olhar lá na época uma locadora, que era uma organização tradicional, mas inovadora para aquela época, e hoje você vê aí o streaming, né, de vídeo, né, de filmes, de séries, que é uma realidade hoje. A própria internet, o próprio smartphone, que era considerado telefone, veio numa evolução e eram empresas, né, que existiam, que não existem mais ou que tiveram que se adaptar saindo deste contexto de organização tradicional para uma organização atual, dinâmica, né, que tem um contexto
é totalmente direcionado para aquilo que está acontecendo dentro de um fator ambiental, fator sistêmico, ok? E aí, né, gestão ou administração vem a ser o quê? Né, o conceito de administração é que é um processo, né, ou seja, o que é a palavra processo? O processo é algo que ocorre naquele momento que é dividido em tarefas, né, ou atividades, tá? E esse processo ele envolve uma consecução de objetivos que são definidos e a gente vai falar lá no topo da empresa, né, pelo dono, e esse objetivo ele desce por outras áreas de forma desdobrada, estratificada, né, para que possa se atender ali a tal objetivo, obviamente utilizando a condição e o conceito de eficiência, eficácia, efetividade, nós vamos falar sobre isso aqui, e os princípios básicos de gestão e administração, que é planejar, organizar, né, dirigir e controlar todos os processos de forma a atingi-los com produtividade, tá? E aí alguns elementos chave são, o que são objetivos, né? São sonhos, desejos que de uma certa forma você também como pessoa define, né, na sua vida pessoal e profissional, carreira, e que de uma certa forma você precisa traçar, e a gente vai falar isso num outro módulo, que é estratégias, ações, né, pré-estabelecidas para que você possa atingi-lo. E aí você está analisando isso dentro de um contexto de uma vida pessoal, mas é claro, óbvio, isso também se aplica dentro de uma empresa. E tem mais, envolve mais complexidade, porque ali não existe uma pessoa, é uma consecução de pessoas dentro de uma empresa que tem um objetivo a ser estabelecido e atingido, ok? Além disso, nós temos as noções de eficiência, eficácia e efetividade. O que é e o que vem a ser eficiência? Tudo que está relacionado à eficiência é produtividade. Então, por exemplo, se eu vou fazer um resumo e eu vou escrever esse resumo a próprio punho, eu vou escrever uma carta melhor, tá? Fica melhor essa explicação. Vou escrever uma carta a próprio punho, a caneta, no momento que eu errar, eu vou ter que corrigir. E se eu tiver que corrigir tal ali erro que eu cometi na hora da escrita daquela carta, talvez eu teria que novamente rasgá-la, rasurá-la, né? Enfim. E isso vai me gerar um problema. Agora, imaginemos que quando você vai digitar tal carta ou memorando pelo computador, caso você erre, você tem mecanismos que lhe possibilitam, né, reduzir tal erro, mas também que você consiga fazer num tempo melhor, sendo mais produtivo. Então, a eficiência ela está ligada ao meio, a forma como você faz tal objetivo e o quanto produtivo você é para poder atingi-lo, ok? Da mesma forma, a própria eficácia, né, ela está ligada a uma consecução de objetivos pretendidos, né, e a obtenção de alguns resultados desejados. Como assim? Então a eficácia ela é o resultado. Eu posso atingir esse resultado com eficiência ou não, mas atingi-lo. Então, se você começar, por exemplo, eu quero fazer uma faculdade, né, e eu concluo a faculdade, eu fui eficaz, mas eu posso ser efetivo desde o momento que, além de ter concluído a minha faculdade, eu também, de uma certa forma, obtive as melhores notas, não melhor do que outro, mas as melhores notas, as melhores médias, obtive o conhecimento necessário, participei de todos os projetos, atividades, não tive ali uma quantidade de faltas, né, ou ausência nas aulas, e isso tudo me propiciou não somente chegar ao resultado, mas também ter um melhor aproveitamento, ou seja, sendo mais produtivo. Então a efetividade ela é a soma da eficiência e eficácia, ok? E nós temos aí os meios gerenciais administrativos, que são os princípios básicos da administração, que nos possibilita ali, de uma certa forma, viabilizar os objetivos da empresa, né, através de processos, né, que são esses quatro, que eles se envolvem e têm ali, de uma certa forma, né, um determinado objetivo, ok? Mas então, por que a gente estuda administração, né? Repare, a gente estuda administração porque a gente identifica
e contesta de uma certa forma pressuposições. Pressuposições nada mais é do que de uma certa forma você analisar cenários. Então, assim, se você parasse para analisar um pouco sobre a sua vida, que cenários de uma certa forma você iria ali avaliar? Que cenários que você iria perceber, né, frente à situação que você está lidando naquele momento? Então, é uma caracterização a se considerar o que você tem que fazer nesta condição, tá? Além disso, desenvolver uma consciência de contexto com base a uma situação usual, atual, aonde você está inserido. Então, a empresa, de uma certa forma, ela está inserida dentro de uma cultura, que é uma região, onde tem pessoas, onde tem ali um contexto histórico, cultural, social, e isso tudo impacta na forma como uma gestão de uma empresa deve ocorrer. Tudo bem? Além disso, você analisa, né, situações alternativas para tomar uma decisão. Eu costumo sempre dizer para todos os meus alunos que o curso de administração ou gestão, enfim, ele lhe prepara para que você possa, através de uma forma mais sensata, tomar as melhores decisões, dentro de um contexto talvez pessoal, que talvez é ainda mais difícil porque envolve ali pensamentos, emoções, mas também dentro de um contexto principalmente organizacional, ou seja, profissional, ok? E, obviamente, tudo aquilo que envolve o conteúdo de administração, tá? E aí eu coloquei aqui um quadro comparativo, né, mas que vai demonstrar para vocês o quanto a eficiência está relacionada a fazer de forma correta e que isso impacta no custo. Então, uma empresa eficiente, ela tem um baixo custo. Vamos pegar aí, não sei se vocês vão lembrar, dependendo da idade de vocês, mas nós éramos, né, como Brasil, nação, considerado um exportador, né, um fabricante exportador de têxtil, ou seja, de roupas, né, muito forte. Época ali 80, 90 também. Só que hoje nós não somos. Por quê? Porque outras empresas, principalmente na China, ela consegue ter um baixo custo de produção e isso te propicia alta produtividade, ou seja, eficiência. Isso acontece se você for ver hoje a AliExpress, né, diversas empresas de varejo que você compra produtos, né, a gente chamava de bugigangas para você comprar lá de fora, que o preço é muito mais atrativo do que aqui no Brasil. Você pode às vezes encontrar o mesmo produto, mas é alguém que comprou e está revendendo. E óbvio, vai tirar ali a sua margem de lucro em cima. Mas se você for comprar direto de lá, você vai perceber que o valor é totalmente diferente do valor que é praticado aqui ou em outros países, ok? E a eficácia está relacionada ao resultado, ou seja, aonde você atingiu, ou seja, busquei e consegui realizar o resultado, e a efetividade, o quanto que de impacto, ou seja, através do resultado e da eficiência você causou. Normalmente, uma empresa muito efetiva, ela entrega os melhores resultados dentro do mercado, ela consegue ali obter um lucro, aumentar, né, a sua atuação, se consolidar de forma sustentável como empresa, ok? E aí a gente fala também sobre os papéis gerenciais, né? Nós devemos entender que todo gestor, e aí de acordo com Henry Smitsberg, né, que é um dos autores também desse conceito dos papéis gerenciais que envolve também na habilidade de um administrador, você tem que entender o seguinte, que todo gestor, né, dentro dos níveis que nós vamos falar à frente, ele tem que ter alguns papéis. E olha que interessante, o que é um papel? O papel é como se fosse uma função. Eu pegando mais ou menos um contexto, o pai ele tem um papel, ou a mãe ele tem um papel e o filho ele tem um papel dentro de uma organização familiar, tá? E aí pensa para dentro de um contexto de uma empresa, aonde esse gestor ele tem um primeiro papel, ele vai ser subdividido, que é o principal, que está relacionado a papéis interpessoais, ou seja, tudo aquilo que está relacionado a relacionamento humano, ou seja, a forma como você se relaciona dentro e fora da empresa, mas que isso está otimizado, isso está ligado à sua ação e atuação dentro, né, do local aí onde você trabalha como empresa, ok? Além disso, o gestor ele também tem um papel relacionado à informação. Olha que interessante, né?
A informação hoje, eu acho que ela é um dos principais ativos que uma empresa tem, junto com o capital humano, né? Principalmente o capital humano, depois a informação. Mas a gestão da informação hoje, ela é uma vantagem competitiva, porque como o mundo modifica-se, né, e é dinâmico, a informação que você possui gera uma vantagem competitiva para você sair na frente ali no mercado onde você atua. E isso também está relacionado ao papel gerencial. Da mesma forma, né, o gestor também precisa de um papel de tomada de decisão. Lembra que eu comentei que, como você tem recursos para gerenciar, você gestor com essas informações, você precisa tomar uma decisão, e essas decisões elas têm que ser muito coerentes, né, e sensatas, já com aquilo que você pré-estabelece como objetivos, mas também com todas as informações que você possui disponível para que você tome tal decisão, ou sua equipe, ou seu corpo diretivo de empresa, ok? E aí esses papéis, conforme eu mencionei, eles são subdivididos, né, em papel do administrador. Por exemplo, na categoria interpessoal, do papel interpessoal, é subdividido que ali o gestor ele tem que ter 3 características para que ele possa desenvolver tal papel com maestria, né? Primeiro, ele tem um papel de representação, ou seja, na função de um gestor, é ele que assina documentos, é ele que representa, né, uma determinada área, e representa também a empresa internamente e externamente. Ele também tem uma visão de líder, porque ele tem uma equipe sob a sua gestão e é ele que tem que liderar, né, como tomar decisões também, mas nesse contexto aqui muito mais liderar, e a gente está falando de pessoas, algo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Além disso, a gente tem um contexto de ligação, e nesse contexto de ligação a gente sabe que se mantém redes de comunicação fora, né, e dentro da empresa, ou seja, o contato, né, o network profissional, institucional necessário. Cada vez mais as empresas elas têm esse papel, tá? E dentro do contexto da categoria informacional, repara que o gestor ele monitora todas as informações através de relatórios, né? Repara que hoje as empresas investem muito em tecnologia, em gestão de banco de dados. Isso lhe propicia que você tenha informação de imediato e você precisa monitorar isso, mas além de monitorar, você precisa disseminar, ou seja, fazer com que essa informação chegue à sua equipe, né? Fazer com que essa informação se torne algo importante de valor dentro da organização, replicado a todas as áreas, e que mediante essa informação todas as equipes consigam ali atingir os resultados desejados e pré-estabelecidos. Além disso, nós temos também o papel informacional, ou seja, você se torna um porta-voz da empresa para comunicar, para transmitir para pessoas de fora resultados. Por exemplo, uma empresa de capital aberto, né, ela tem ali conselheiros além, mas ela também tem investidores. E aí você representando tal empresa como porta-voz, você precisa comunicar através de um relatório de um balanço social, por exemplo, como foi a atuação daquela empresa num determinado período. Para quê? Para que as pessoas de fora tenham um conhecimento de como está a saúde da empresa, como é que anda a operação da empresa, e para que eles entendam e tenham mais tranquilidade para manter o investimento nela, ok? Além disso, nós falamos dos papéis decisoriais. E aí um gestor ele empreende, na disciplina, no módulo de empreendedorismo, existem tipos de empreendedorismo, e um deles está relacionado com o gestor ele empreende, tá? O que é empreender? Ele está gerenciando uma empresa e a sua função, o seu objetivo é prosperá-la, tá? Ele também resolve conflitos, porque vai existir conflitos internos e externos, porque a empresa ela tem seus valores, ela tem seus objetivos, e muitas das vezes objetivos podem, no decorrer do tempo, gerar algum tipo de conflito ou não serem similares, e aí você precisa, como gestor, ajustar, modelar, né? Enfim, resolver. Alocar recursos, ou seja, eu tenho que tomar decisão para onde o recurso vai ser alocado, em quantidade, em valor ou área, e negociar, que é uma das características mais necessárias atualmente, segundo, né, uma pesquisa realizada pela revista Exame, ok? O gestor ou o administrador, ele tem que ter algumas habilidades, nós vamos falar um pouquinho sobre ela aqui. São 3 habilidades separadas que
preconiza-se, né, na necessidade de um gestor, e principalmente um administrador, ele deve possuir. A primeira delas são as habilidades conceituais, a segunda são as habilidades humanas e depois as habilidades técnicas. O conjunto de cada uma delas, mais o conhecimento, que é o saber fazer, né, a sua perspectiva e a sua atitude, né, que eu gosto de falar de aptidões e atitudes, leva esse gestor a um sucesso profissional. Mas vamos entender depois, eu vou falar aqui, tá? Ó, vou falar especificamente aqui, mas já vou comentar um pouquinho o que seriam essas habilidades conceituais. A habilidade conceitual tudo aquilo que está referente ao processo de aprendizagem que você teve, conhecimento que você possui, expertise, vivência, e que você tem capacidade, consciência de refletir, de analisar cenários e que lhe possibilita tomar as decisões. É um tipo de habilidade mais necessária normalmente, não que todos não precisem, mas lá no nível institucional que eu vou falar no próximo slide. Mas ela, de uma certa forma, propicia ao gestor uma melhor tomada de decisão estratégica. As habilidades humanas, como o nome já diz, toda aquela que está relacionada à capacidade que você tem de gerenciar pessoas, né? Delegar, gerenciar, liderar, né? Conduzir pessoas. E a habilidade técnica, né? Pegando pelo contexto, inclusive, desta formação, você vai saber fazer e, consequentemente, você vai trabalhar inicialmente dentro de um contexto mais de operação, obviamente dentro de um contexto de gestão, tá? Operacional. E aí, ó, olha que interessante, o conhecimento você adquire através do know-how, eu expliquei para você, através da informação, da sua atualização, da sua busca, da sua reciclagem. Além disso, a habilidade, depois que você adquire todo esse conhecimento, você coloca ela em prática e você vivencia e experimenta situações. E aí, temos duas situações aqui. O julgamento, que é quando você diagnostica a situação e sabe analisar criticamente, analiticamente, como você vai agir, que está relacionado à atitude. Por isso que hoje, e não é o contexto desse módulo, a atitude ela é uma das características mais difíceis hoje em qualquer situação, porque eu posso ter um profissional com uma boa formação, mas a sua atitude, que é o seu comportamento, às vezes é inadequado frente àquela situação, aquele momento, aquele cargo, aquela função que ele esteja. E aí nós temos os níveis hierárquicos, né? Imaginemos que aqui nós temos uma organização e ela tem níveis. Esse nível institucional normalmente é ali pautado por presidência, né, diretores, e que utilizam mais, eu vou falar no próximo slide, aquela habilidade conceitual com maior relevância. Já no nível intermediário, que são os gerentes, né, de áreas, eles utilizam com maior preponderância, né, as habilidades humanas. E na operação, o supervisor, o encarregado, utilizam as habilidades técnicas. E aqui a gente tem o pessoal que não mais administrativo, funcionário, operário, que é a operação, aquele que normalmente não tem uma formação específica. No teu caso, né, você está buscando uma formação para ingressar dentro desse contexto e atingir níveis hierárquicos maiores, ok? Dentro de um contexto de gestão. Repare o que eu quis dizer para você, como eu falei, segundo Katz, né, ele fala que sobre os níveis, né, organizacionais e sobre as habilidades, né. Repare o seguinte, no nível operacional, aquele gestor ele tem que ter um conhecimento muito forte em habilidades técnicas, depois habilidades humanas e um pouco conceitual. Mas as habilidades técnicas que é saber fazer, ele tem que ter isso com muita expertise, com muita preponderância, tá? Com uma maior relevância. Já o gestor, né, da área intermediária, do nível intermediário, ele tem a necessidade das três habilidades, mas com maior preponderância as habilidades humanas. E por último, né, se você for reparar aqui, o gestor da alta direção, diretor, presidente, ele já precisa das habilidades conceituais, que está no nível institucional, ok? Então essas aí são as habilidades e os níveis organizacionais. E temos algumas competências, tá? Algumas habilidades estratégicas que são necessárias para que de uma certa forma ali o gestor ele tenha a capacidade de assumir tal função. A primeira delas, ele tem que esquadrinhar um ambiente. O que é esquadrinhar um ambiente? Ele tem que ter a capacidade de ler
o ambiente atual daquela empresa e fazer uma avaliação assim que ele entra para ele entender qual é a situação, qual é a condição atual daquela empresa. Além disso, com base nessas informações, formular estratégias de melhoria estratificadas, desdobradas. E mapear a visão e a missão da empresa, que isso é um conteúdo que a gente vai ver numa outra disciplina. Implementar algumas estratégias, repare, formular é diferente de implementar, porque formular está relacionado dentro no contexto de planejamento. Já implementar já está relacionado dentro de um contexto de ação, de fazer acontecer. E ele tem que ter uma congruência, ou seja, uma união, né? Uma como é que eu posso dizer? Uma relação, né? Podemos assim dizer, uma conexão, melhor dizendo, com a área de recursos humanos, que é ela que lhe propicia o capital humano, através de todo o processo de RH, que é visto de um outro módulo, possivelmente para que você tenha ali o colaborador preparado para assumir aquele papel dentro de uma função que ele vai ser alocado. As habilidades para a tarefa, repara que aqui eu tenho habilidades estratégicas, né, uma muito mais necessária naquele primeiro âmbito, mas eu também tenho as habilidades para a tarefa, para o dia a dia, ou seja, priorizar objetivos, desenvolver um plano de ação e implementá-lo, responder de maneira flexível, ou seja, porque você está constantemente ali atuando em conjunto com outras pessoas, né? Criar valor pelo aquilo que você está utilizando, atuar dentro de uma estrutura, ou seja, você atua dentro de uma hierarquia, você aloca recursos, você gerencia o tempo de forma eficaz, tá? E aí também as habilidades com pessoa. Delegar, né? Você atribui responsabilidade para aquela pessoa, dando a ela poder, autonomia para realizar e assim ela começar a desenvolver habilidades, né? Começar a desenvolver ali um know-how frente a algo que ela nunca fez. Por exemplo, seu gestor sai de férias, te coloca naquele mês para você assumir ali o cargo. Obviamente que a empresa vai te remunerar, mas você aceita aquele desafio e ao término daquele desafio você teve ali uma autonomia para realizar a sua atividade e você identifica que você tem agora, né, um conhecimento, que você tem agora uma experiência, uma prática, uma vivência para poder seguir com mais autoridade, com mais autonomia num plano de carreira dentro da empresa. A outra capacidade também é de você influenciar pessoas, né? E isso é muito forte porque você constantemente precisa vender a ideia de negócio, você precisa vender uma ideia para os seus colaboradores, você precisa vender. Nós vendemos ideias em todo momento em nossas vidas, pessoal e profissional. Além disso, motivar as pessoas, controlar conflitos constantemente, negociar, gerar network, que é relacionamento, né, interpessoal com as pessoas, se apresentar e comunicar. Aqui, apesar de estar não verbal, comunicar verbalmente também, ok? Além disso, uma habilidade muito forte, você saber ouvir, diferente de escutar, tá? E você ter uma gestão mais transcultural, que é você não tendenciar somente um tipo de cultura. A gente está dentro de um contexto mais usual e atual que a gente entende que há uma abrangência muito maior, ok? E temos habilidade também para o autoconhecimento, ou seja, você entender, se adaptar às pessoas, você entender a si mesmo, você perceber que as pessoas se modificam, que elas buscam experiências, você ter um centro de controle ou domínio próprio frente às situações, ok? E é isso, galera. Então nós finalizamos aqui a nossa primeira aula, tá? Então, se você está chegando aqui agora, se você gostou, dá uma curtida. Se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Então, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e falou!